O governo estima que mais de R$ 1 trilhão serão investidos no setor de óleo e gás até 2027. No Ministério de Minas e Energia, a área é acompanhada por uma secretaria específica. Eu sou Marla Sabino e esse é o Poder 360 Entrevista com o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério, Márcio Félix. Engenheiro eletricista, Márcio Félix possui mais de 35 anos de experiência no setor de óleo e gás. Ex-executivo da Petrobras, foi gerente-geral de Produção e Exploração Internacional na América do Norte e na África. No Ministério de Minas e Energia, é a segunda vez que está à frente da Secretaria de Petróleo e Gás. Foi secretário executivo até dezembro de 2018. Secretário, é um prazer receber o senhor aqui no nosso estúdio. Queria começar que o senhor falasse um pouquinho sobre as perspectivas para os leilões de óleo e gás que já estão agendados para 2019 e qual o impacto dessas rodadas nos próximos anos. Realmente o Brasil está com uma janela de oportunidade impressionante, porque eu até brinquei outro dia dizendo que o México está se fechando e a Venezuela ainda não se abriu. E o Brasil, então, está nadando de braçada com as oportunidades que a geologia nos trouxe e todo arranjo regulatório que foi feito. Então nós temos a oferta permanente de áreas, toda a parte terrestre e mais algumas áreas em águas rasas e profundas fora do polígono do pré-sal estão nessa oferta permanente, que a gente está começando essa experiência, que é fazer um leilão. Quando alguém tiver um interesse, vai lá e faz uma manifesta que quer fazer uma proposta e aí você faz um leilão dedicado àquele determinado bloco. É a coisa mais simplificada. É um leilão com emoção, vamos dizer assim. São os leilões que a gente tem programado já. Como já é um calendário, nós temos a 6ª rodada do pré-sal e temos a 16ª rodada de concessões. Quer dizer, a rodada do pré-sal é feita no regime de partilha de produção e o mundo basicamente usa esses dois sistemas, concessão e partilha. Então nós temos as duas situações aqui e estamos na 6ª edição da partilha, ou na área do pré-sal, e na 16ª de concessões. A primeira rodada de concessões foi em 1999, quando abriu o mercado. Então já vai um tempo. E dá para ver que alguns anos não teve rodada. Então assim, o Brasil retomou isso aí. Esse ano tem o tão propalado aí, leilão da área chamada dos excedentes da seção onerosa. E então a gente tem esse terceiro, além da oferta permanente, os dois leilões tradicionais de 6ª rodada e 16ª de concessões. A gente tem essa rodada especial de luxo, vamos dizer assim, rodada dourada para o excedente da seção onerosa. Então a gente tem muitos leilões, é uma concentração muito grande em um pequeno espaço de tempo, em poucos meses, e numa região geográfica só. É um desafio que a gente compete com o Brasil mesmo. Então a gente disputa os recursos das empresas, o Brasil está numa posição muito favorável, mas os recursos são finitos mas estamos nos aproximando desse momento. Quais são as expectativas de disputa nesses leilões, em especial no da seção onerosa? Vamos dizer assim, a indústria do petróleo, você falou da minha tempo de longa vida aí na indústria do petróleo. Quando abriu o setor petróleo no Brasil há 20 e poucos anos atrás, eu achava que tinha no mundo assim no máximo umas 20 empresas de petróleo, que eu contava nos dedos, eu contava umas 10 e outras 10 eu imaginava que existia. Mas o primeiro estudo que eu vi lá de competitividade, eu vi uma lista de mais de 200 empresas de petróleo. Então, na realidade, tem centenas, milhares de empresas de petróleo espalhadas pelo mundo, de todos os portes. Claro que a gente conhece aquelas gigantescas ou as que têm um domínio regional muito, muito grande. E o Brasil tem poucas dessas empresas. A gente não atraiu ainda empresas para a terra. A gente, por exemplo, no Canadá, na região de Calgary, que é uma região que tem petróleo, no meio oeste canadense, a cidade de Calgary, uma cidadezinha, parece country, tem mais de 500 empresas que atuam na parte terrestre. A gente no Brasil talvez tenha 20. Então, e a gente tem mais petróleo, tem mesmo nível de petróleo que eles em algumas situações. Então, em outros lugares mais. Então a gente precisa atrair novas empresas. E a ideia desses tipos de leilão são competições diferentes. Então, como tem Copa do Mundo, ou tem o torneio da da UEFA, Copa Libertadores, são vários campeonatos importantes no mundo e que a gente disputa os principais.
mas a gente tem, como se tem aqui no Brasil, o Campeonato Estadual, o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, etc. Então, essa sessão onerosa é por exemplo, assim, uma rodada única, vamos dizer assim, como se fosse um campeonato do século. Então, a gente espera que as maiores empresas de petróleo do mundo, como a gente tem conversado, sejam as cabeças de chave, as empresas que vão querer liderar consórcio, disputar, e provavelmente associada com outras de médio, grande porte. Então, como são volumes gigantescos, bônus elevadíssimos e requer muita tecnologia, muita capacidade financeira, na verdade são poucas empresas que imaginam que vão disputar isso aí, mas a gente espera que tenha disputa, não seja um consórcio só, tenha pelo menos 2, ou quem sabe 3, disputando alguma dessas áreas de ação onerosa. Isso por bloco, por área? Por área, por bloco. Uhum. Na sexta rodada, por exemplo, a gente tem áreas assim que são muito valiosas, muito potencial muito alto. Então a gente espera que tenha uma disputa até maior, 3, 4 consórcios. Na questão de concessão, tem blocos que são, pelo preço que já estão sendo colocados, o preço mínimo, já são mais valiosos e foi nesse tipo de bloco que a gente teve grandes arrecadações de leilões passados, porque o bônus, o ágio acabou sendo muito elevado. Entendi. Na questão da sessão onerosa, o senhor acredita que vai ser possível chegar na casa dos 100 bi em arrecadação de bônus de outorga? Esse é um desafio, porque a gente tem os outros leilões, a gente costumou falar em bilhão como se fosse uma coisa assim muito corriqueira. E, na realidade, a gente está em vias de definir esse número. Qual vai ser o bônus de assinatura, que é no regime de partilha, que a sessão onerosa vai ser feita no regime de... a cedência sessão onerosa vai ser feita no regime de partilha. Você coloca no leilão assim, um bônus de assinatura fixo e o óleo-lucro, quanto o consórcio ou a empresa vencedora vai pagar para a União, que chamam de óleo-lucro, quanto do lucro em óleo vai ser passado para a União. Esse é o fator da licitação, quer dizer, quem oferecer maior tem um valor mínimo, um percentual mínimo, quem oferecer mais leva isso aí. Então, definir o bônus de assinatura dessa ordem de grandeza é uma responsabilidade muito grande, porque imagina se não tem ninguém para comprar. Aí enfim... Então, assim, eu sei que esse número tem sendo falado, ninguém sabe de onde veio, como é que vai, enfim... Esse número não tem muito uma autoria, mas é uma conta feita em relação ao volume que tem, a característica do pré-sal brasileiro, que vamos dizer, grandes volumes com altíssima produtividade por cada posto produzido. Então, o custo de produção por barril acaba sendo pequeno, sendo competitivo até com o onshore americano, com shale oil, shale gas. Então, assim... Definir esse bônus é algo que a gente espera que aconteça agora nos próximos dias e aí a gente vai ver o jogo ser jogado, né? Além do leilão, a sessão onerosa envolve uma negociação com a Petrobras. Quando vai ser concluído essa negociação e o que falta para fechar esse acordo com a Petrobras? Como você falou, eu sou oriundo da Petrobras, então vamos dizer assim, eu estou evitando de participar da discussão direta com a Petrobras sobre essa negociação, mas o pessoal tem se reunido, agora mesmo, aqui, enquanto a gente está aqui, o governo e a Petrobras estão reunidos, eu diria, pelas declarações até do pessoal do Ministério da Economia, do ministro e outras pessoas, que está próximo, isso está muito próximo, e a gente espera fechar esse aditivo, entendimento em relação à negociação com a Petrobras, em paralelo à definição do leilão dos excedentes. Então, as duas coisas devem acontecer ao longo das próximas 2, 3 semanas, 4 talvez. Tanto no ano passado como nesse voltou a discussão em relação à proposta do governo de destinar parte dos recursos do fundo do pré-sal ou até mesmo da arrecadação com o leilão para estados e municípios. Queria saber qual a avaliação do senhor. Essa é uma discussão, vamos dizer assim, que às vezes o pessoal esquece até o objetivo, a fonte, ou como resolver isso aí. Eu já
tive a oportunidade de ser secretário de Estado de Desenvolvimento no Espírito Santo, quando estava discutindo distribuição de royalties, e participei de muitos debates no Congresso e com estados. E é uma discussão sem fim, porque os entes federados têm necessidades. Essa distribuição, às vezes, parece que é muito dinheiro, mas quando divide por todo mundo, fica o dinheiro mais ou menos reduz, assim, o valor individual reduz muito. Eu acho que o nosso foco é fazer com que a riqueza fique disponível, e o governo, através do Ministério da Economia, está estudando a melhor forma. O ministro Paulo Guedes, pessoalmente, tem conversado aí com diversos interlocutores sobre o tema. O nosso ministro Bento Albuquerque esteve agora numa audiência no Senado e foi feita a mesma pergunta para ele. Ele disse: ainda bem que esse assunto é do Ministério da Economia, né? Então, eu vou usar a mesma esperar resposta. enfim, que prevaleça aí o equilíbrio, né? Mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que a Venezuela é uma grande produtora de petróleo e passa por uma crise social e política. Queria saber se isso de alguma forma beneficia o Brasil e torna o nosso petróleo uma possível opção para suprir essa demanda de óleo e gás que fica no mercado. Certamente, né, como eu até falei mais cedo aqui um pouco, o México, que estava num cenário de abertura com a mudança na presidência da República, ele está numa orientação de fortalecer a empresa, a Petrobras deles, a Pemex, Petróleos Mexicanos, e vão construir uma refinaria com investimentos públicos, etc. Então, eles estão no modelo de se fechar. Então, era o concorrente. Em 2016, eles disseram que a gente não ganhava do México. O México já praticamente saiu da disputa. A Venezuela, com certeza, se ela se abre, como ela já esteve aberta, ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, ao nosso lado. Claro que tem petróleo pesado, tem situação, mas tem potencial também no mar. Descobertas que estão na Guiana, vizinha da Venezuela, o país lá fala que são áreas que deveriam ser da Venezuela. Tem discussões sobre quem teria esse... E o fato de que Guiana, vizinho à Venezuela, fez descobertas significativas, né? Foram feitas descobertas significativas lá, inclusive pela Exxon, que é uma das maiores empresas do mundo. E feita uma descoberta atrás da outra. Então, se descobriu um filão ali naquela região ali da chamada margem equatorial. E a Venezuela, enquanto a Venezuela não se abre, não se ajusta, eu acho que o Brasil vai se firmar como um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. O Brasil, devido talvez à situação do México, de declínio, da Venezuela, o Brasil assumiu o primeiro lugar na América Latina em produção de petróleo. E tudo aponta para que nos próximos 10 anos o Brasil fique entre os 5, 4, quem sabe até 3 maiores produtores de petróleo do planeta. Esse é o motivo da gente estar realizando, por exemplo, a rodada da Sessão Onerosa nesse momento, aproveitando essa janela de oportunidade? Uma parte é planejada, outra parte é coincidência, outra parte é necessidade de fazer agora. Cada ano que a gente adia isso, todos os entes perdem. Já estamos falando, distribuir um recurso, se a gente não produz, ele não tem receita e não tem o que distribuir. Então, assim, o momento é este e a gente precisa fazer isso, até porque tem outra questão, além da disputa olímpica entre países, etc., é que a gente vive uma transição energética, né, para uma economia de mais baixo carbono. O petróleo tem um peso. Quando eu entrei lá na indústria do petróleo, se falava de um pico da demanda. Quanto que ia começar um pico da oferta. E mais recentemente é o pico da demanda. Vai continuar tendo petróleo, mas o mundo vai começar a andar de patinete, de carro elétrico, enfim, outras soluções, biocombustíveis e célula de combustível, outras alternativas. A própria mobilidade urbana está com outros conceitos. A tecnologia da informação também não deixou de ser uma revolução que faz com que as pessoas se desloquem menos através de sistema de comunicação. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, senão essa riqueza vai ficar. Então, a hora que nós temos é essa. Nas últimas semanas, a gente teve os primeiros leilões de infraestrutura deste governo. No setor aéreo, foram concedidos aeroportos de Macaé e Vitória e também arrendamentos em portos para movimentação de combustíveis líquidos. Qual o impacto desses leilões no setor de óleo e gás?
Eu acho que a infraestrutura do Brasil, de um modo geral, onde eu diria que até o petróleo, gás e biocombustíveis fazem o setor elétrico, fazem parte também de alguma maneira, ou se beneficiam ou ajudam a desenvolver a infraestrutura. A gente, com certeza, você pega um país como Portugal, talvez tenha tido já desenvolver toda a infraestrutura necessária para o país. A infraestrutura é mais do que até às vezes o necessário. Você anda nas estradas, tudo maravilhoso, e o país nosso precisa muitas coisas. A iniciativa chamada Combustível Brasil, que é para abrir o mercado, e a gente não tem esse modelo de querer ser autossuficiência em tudo, mas assim de negociar, comercializar coisas com o mundo. Então a gente precisa exportar e importar petróleo, derivados, ou dentro, por cabotagem, etc. Então esses terminais que foram leiloados são muito importantes e vão vir outros também. Teve terminal lá se não me engano, em Santarém, lá no Pará, teve terminal em Vitória e outros na Paraíba, em Cabedelo, enfim. Os aeroportos também são esses de Vitória e Macaé que você citou. Macaé, naturalmente, é o aeroporto que tem maior operação de helicópteros, né? Um movimento muito grande de helicópteros. E a aviação regional. Então a gente acha que isso tudo vai dinamizar a economia e tem uma sinergia muito grande. Então que o Ministério da Infraestrutura tem conduzido junto com o Programa de Parceria de Investimentos realmente tem sido um sucesso muito grande. Um programa que o senhor vem trabalhando há algum tempo já é o RenovaBio. Queria saber quais são os passos que faltam para implementar de fato o RenovaBio, para estar tudo pronto, e quais efeitos desse programa a gente vai ver nos próximos anos. O RenovaBio, acho que é um programa muito importante, que ele se consolidou de uma maneira surpreendente, né? A gente começou fazendo um trabalho que ouvir o mercado, ouvir a sociedade, e surgiu um programa que não nasceu de dentro de nossas cabeças, nasceu da discussão geral com muitos cérebros aí e com uma solução brasileira. Então, assim, o que falta esse ano? O RenovaBio já virou uma lei em 2017, foi uma lei por iniciativa do Congresso, aprovada em 30 dias, em cerca de 30 dias na Câmara e no Senado, foi aprovada em regime de urgência, com quase votação unânime. Então, uma coisa assim, impressionante. E passou a ter sua regulamentação. A gente está cumprindo o cronograma que está na lei. A ideia é que em dezembro, particularmente em dezembro não, mas janeiro de 2020, ele comece a funcionar. Então, o que a gente precisa fazer agora é desdobrar. A gente já fez as metas de 10 anos, mas vai atualizar essas metas, que cada ano empurra mais 10 anos para frente. Mas o que a ANP vai fazer esse ano é desdobrar essas metas de redução de emissão de gases de efeito estufa para as distribuidoras e regulamentar. Acho que o grande desafio desse ano é regulamentar os CBIOs, os créditos de descarbonização por biocombustíveis. Então, o biocombustível, no seu ciclo de vida, desde a plantação até a colheita e a sua utilização como energético, ele tem uma contribuição positiva para o meio ambiente. Então, assim, ao conviver no modelo do Brasil, o etanol com a gasolina e o biodiesel com o diesel oriundo do petróleo, a gente tem uma solução que faz uma transição energética muito mais suave. Então, o petróleo pode durar mais tempo no Brasil sem ser um vilão ambiental, que é o mocinho dos biocombustíveis, junto com o outro faz o porquê. Mas quem paga a conta é o petróleo. Então, assim, esse equilíbrio, acho que nasceu mais ou menos por acaso, talvez lá atrás, na década de 70, né, como o Micho Bento até falou, tem falado aí, o Brasil tomou uma decisão de ter uma matriz sustentável já há 40 anos atrás, quando foi desenvolver essas grandes hidrelétricas, quando lançou o Proálcool, por exemplo, e o programa que não era álcool, depois virou etanol, né, o nome, mas assim, a gente começou a misturar o etanol com a gasolina e até ter o carro flex. Então, que é uma coisa que tem no Brasil, e a gente fala agora em híbrido flex, em outras.
carro a célula de combustível, é um carro elétrico, mas em vez de você botar uma bateria, carregar, você roda o motor com etanol, por exemplo. Então, o RenovaBio, tanto para o etanol como biodiesel, mas também para o bioquerosene de aviação e outras aplicações. Ótimo. O governo está preparando um novo programa para destravar o mercado de gás natural. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre quem está participando dessas discussões e qual o cronograma dessas medidas. Realmente, assim, eu acho que a grande revolução que o Brasil pode ter, além das outras, quer dizer, o Brasil se tornar um grande produtor de petróleo, de ter uma solução de uma transição mais suave e sustentável para uma economia de mais baixo carbono, sustentável em todos os sentidos, não só ambiental. Mas o gás, ele no mundo tem um papel, para muitos países, o gás é a transição para uma matriz de mais baixo carbono, até porque países usam muito carvão e o Brasil usa muito pouco. Então a gente tem uma matriz naturalmente mais diversificada, acho que é uma característica do Brasil, diversidade, e com mais uma parcela maior em relação à média mundial de energia limpa. Então o gás ele tem um papel de equilibrar, por exemplo, o setor elétrico, a gente cresceu muito, eólica, solar está começando, hidrelétricas, enfim, cresceu muito, a meteorologia, o clima mudou. Quer dizer, a mudança climática que a gente tem é o risco hidrológico, quer dizer, o efeito que isso causa de não ter como despachar as hidrelétricas, não poder mais construir hidrelétrica com grandes reservatórios. Então, com o crescimento dessas energias, vamos dizer assim, variáveis ao longo do dia ou ao longo do ano, o gás, termoelétricas movidas a gás, tem um papel muito importante. Então tem já alguns projetos, âncoras já acontecendo, venceram leilões. Só que imagina um projeto que tem, por exemplo, em Sergipe, tem lá um terminal de GNL, o navio, o regasificador já chegou lá, deve começar a fazer teste ao longo do segundo semestre para entrar em operação oficialmente em janeiro. E imagina trazer um negócio que traz 20 milhões de metros cúbicos, com a capacidade de trazer 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás, 2/3 do Brasil, Bolívia, e fica só na térmica, não pode sair para o sistema. Então, o que é a ideia desse novo mercado de gás que o ministro Bento já mencionou, que o ministro Paulo Guedes tem falado, tem despertado curiosidade. É uma forma diferente de fazer o que se queria fazer antes, que abrir o mercado de gás. Em vez de ser uma lei simplesmente no Congresso, vamos dizer o que a gente pode fazer para diminuir a necessidade de uma lei muito ampla, né? Fazer uma lei mais cirúrgica e sair dos pontos polêmicos. Então, uma das necessidades, hoje, quer dizer, o mercado de petróleo e gás no Brasil foi aberto com a emenda constitucional em 1995, regulamentado pela chamada Lei do Petróleo, embora seja de petróleo e gás, mas depois, em 1997, em 2009 surgiu uma Lei do Gás. Só que o mercado de gás efetivamente não se abriu. Nesse período dessa emenda constitucional, PEC, se não me engano, era 5, ou era PEC 9 de 1995, PEC 9, se não me engano. E nesse período, o setor de exploração e produção abriu, o setor de refino não se abriu, o setor de gás também não se abriu muito. Então, qual é a ideia? De um lado, o governo, no final do ano passado, emitiu um decreto empoderando a ANP vamos dizer assim, a tomar medidas de abertura do mercado. A ANP está fazendo tomadas públicas de contribuição, está atuando junto ao CAD. Então, são coisas novas, infralegais, mas de uma maneira transparente, aberta. Então, em função de como a Petrobras realizar os seus desinvestimentos na área de gás, a gente vai conseguir abrir o mercado de gás na entrada dele, no início dele, da cadeia produtiva. E na outra ponta, a gente tem as distribuidoras estaduais, que o serviço de gás canalizado é um monopólio. A Constituição de 1988 entregou esse monopólio, concedeu esse monopólio aos estados, está no artigo 25 da Constituição. Então, os estados estão trabalhando para poder regulamentar melhor isso aí, e é uma discussão que vai ser feita. Esse é um programa que não foi lançado ainda oficialmente, mas ele já está acontecendo. O governador do Rio Grande do Sul esteve com a gente no Ministério de Minas e Energia, e ele demonstrou interesse de privatizar a companhia Sulgás, né, a companhia de gás, e
tornar o Rio Grande do Sul um estado referência. A gente teve com o governador de Sergipe também, que tem essa térmica grande lá, que é o maior investimento do estado da história, mas ao mesmo tempo tem uma planta de fertilizante sendo hibernada pela Petrobras, que vai deixar de consumir 1 milhão de metros cúbicos por dia, que tem esse Mato-Piba, né, que a gente acha que aquela região ali, que é a nova fronteira agrícola de Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Sergipe ali tem uma planta de fertilizante que se torna mais competitiva. Então, olhando um quadro, a gente vê uma mudança, uma revolução através do gás, que vai depender de várias medidas, e a gente espera, ou pelo menos que a competição olímpica prevaleça, porque se houve guerra de incentivos fiscais, talvez hoje o grande estímulo à competição, à atração de investimentos de energia elétrica, e seja através de térmica, seja de investimentos industriais, é ter um gás abundante a um preço competitivo. Alguma dessas medidas vai ser necessário passar pelo Congresso Nacional? E também gostaria de saber qual estratégia o governo vai adotar para evitar que, por exemplo, morra, como aconteceu com a atualização do marco regulatório do setor de gás. Isso. Então, assim, ao adotar essa forma de realizar um programa, o governo já está com uma nova estratégia. Assim, não é de prescindir, de respeitar, talvez assim, o próprio Congresso, na Câmara dos Deputados, vão estar na Comissão de Minas e Energia, e o nosso ministro também vai estar conversando na Comissão de Minas e Energia. Eu acho que vai ter esse debate, que é um protagonismo, e com certeza algumas coisas serão necessárias, mas a gente não quer esperar o projeto de lei ser discutido, aprovado na Câmara, depois no Senado, para poder andar. A gente quer começar a andar e ver quais são os limites dessa maneira infralegal, e o projeto de lei pode ir em paralelo. Qual a avaliação do senhor em relação à proposta de criação do Brasduto, fundo para financiar a expansão de gasodutos no Brasil? Essa é uma iniciativa do Congresso, que está em discussão em mais de um projeto que está lá. A gente está acompanhando. Enfim, vamos ver dentro da discussão do projeto de lei do gás, se for retomado, provavelmente isso vai estar lá também, está em outros locais. A gente tem que ver o contexto, ver o todo e ver como é que encaminhamento vai ser dado. Mas assim, o Congresso tem a independência, a autonomia para propor suas soluções, e vamos entender como é que isso vai ser. Então ainda é uma emenda, é uma coisa, não é uma realidade ainda. Então, o senhor acha que essa proposta, expandir a rede de gasodutos, poderia ser positivo para o mercado de gás brasileiro? Então, sim. Expandir certamente é o nosso desejo. A discussão muitas vezes é a forma de como que vai financiar isso, de Sim. como talvez olhar a experiência que a gente teve do setor elétrico, que cresceu muito subsidiado para ter algumas coisas. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de largar esse modelo. Então, talvez algumas soluções, alguns gasodutos, eles se viabilizem economicamente. Agora, se vai investir em algo que vai... Então, assim, acho que é uma discussão bacana que a gente espera ter e que evolua em uma solução para o país. Tem rumores de uma possível nova greve dos caminhoneiros. Hoje a Petrobras anunciou mais uma mudança na política de preços de reajuste, preços de combustíveis. Agora o preço do diesel não será reajustado no mínimo em 15 dias. Né? Ficará 15 dias sem reajustes. Queria saber qual a avaliação do senhor sobre essas mudanças. Assim, a gente, através desse exemplo, de outros exemplos, a gente vê que 2019 é diferente de 2018. Claro, primeiro que a gente já viveu 2018, então sabe o que deve, talvez o que não deva repetir. Mas os atores são diferentes. Então, muitos assuntos, os próprios ministros da Economia, da Minas e Energia, os assuntos que têm em comum, eles mesmos, então o nosso ministro Bento diz, eles estão conversando todo dia, mais de 2, 3, 4 vezes. Então, isso mostra um outro momento. As equipes se conversam, mas os ministros se conversam. A reunião do Conselho de Governo, que não é uma reunião ministerial, simplesmente há uma sinergia, há um trabalho. A questão
dos caminhoneiros é muito importante para o país. Essa greve que aconteceu no passado não foi boa para ninguém, inclusive para os próprios caminhoneiros. Então a gente não quer que isso se repita e tem desafios para que isso aconteça. Então teve essa iniciativa da Petrobras, além de colocar reajustes a cada 15 dias ou mais tempo, ou seja, então isso aí enfim, eu não sei, a Petrobras pode explicar melhor, mas o fato é que o preço do petróleo caiu ao final, no segundo semestre do ano passado, que tinha subido muito antes da greve, com reajustes diários, aí foi o estopim. Depois teve aquela subvenção, o preço caiu. Se falava com o bug do milênio, que era quando no ano 2000, que os computadores todos iam doidar, porque tudo não tinha. Os anos era só 99, não tinha. Enfim. E, na verdade, o mundo não acabou quando a gente virou para 1º de janeiro, mas os preços do petróleo começaram a subir, subiram do início do ano para cá cerca de 20%. A Petrobras não estava mais com esse política de ajuste diário, mas tinha uma certa frequência, e agora tomou essa medida e anunciou uma outra também, que é criar um cartão caminhoneiro, que é um cartão pré-pago de diesel, que tem, imagina a pessoa compra, o caminhoneiro sai do Rio Grande do Sul e vai até o Rio Grande do Norte, ou vai até, sei lá, Mato Grosso do Sul, levando uma carga, que vai demorar uns determinado número de dias. Ele sai, fez o contrato, recebeu o dinheiro lá do frete, e vai ao longo da viagem, o preço vai aumentando. Então, com essa iniciativa da Petrobras, que provavelmente outras empresas vão ter outras soluções, que a competição está aí, então esse cartão caminhoneiro, que só vai poder abastecer nos postos da Petrobras, e o caminhoneiro sai do Rio Grande do Sul e diz assim, comprei, sei lá, 1.000 litros de diesel. Então, pelo valor do dia que ele saiu. Ele chegar lá em Santa Catarina, o preço subiu, mas ele vai comprar, vai comprar pelo mesmo preço. Então, essa é uma forma de... Então, esse mecanismo financeiro, hedge, essas coisas que usam aí, é uma solução criativa que incentiva a competição. E o governo está trabalhando, olhando a questão dos caminhoneiros como um todo. Tem várias iniciativas eu estava, vamos dizer assim, participando de reuniões sobre esse tema aí. Já tem uma série de aplicativos e que estão sendo desenvolvidos, alguns já estão implantados, mas aplicativos para que o caminhoneiro não chegue num determinado lugar e fique refém de conseguir uma carga de um frete de retorno. Ou que não sejam atravessadores, não fique com a parte significativa. Que não fique num local desse esperando carga, assim, sentado numa roda, no chão, que não tem nem onde... Então, assim, condições de saúde, de cuidado, de atenção. Então, a gente espera que prevaleça o bom senso, porque o governo tem todo o empenho de... acho que é uma classe, no Brasil, que tem um modelo de domínio do modal rodoviário, é uma classe muito importante para a nossa economia. Essa medida da Petrobras e outras que o governo está trabalhando é para evitar que repita a greve dos caminhoneiros? Não é só para evitar que repita, mas assim, faz parte de um processo de amadurecimento em cima do que aconteceu no ano passado, porque não se esperava e depois a reação demorou muito, então depois você entra numa greve, para sair depois é difícil. Os caminhões estavam parados, não tinha, até para tirar os caminhões teve dificuldade, porque estavam estacionados de tal maneira que se não tirar o motorista que estava o último a parar, enfim, não tirava o que estava lá no meio, não adiantava o motorista ir lá querer tirar o caminhão, ficou muitos dias, tiraram um fiozinho, outros... Então teve que ter uma operação para que isso acontecesse, que envolveu Forças Armadas, etc. Então acho que o governo, enfim, teve um apoio no período eleitoral, aí o presidente Bolsonaro teve apoio da classe dos caminhoneiros e não só por isso, porque acho que é importante, o governo tem pessoas, inclusive, dessa área e que a gente está trabalhando para ter uma solução. Mas o mundo de hoje, as lideranças são difusas, muita coisa de WhatsApp, enfim, então o mundo está muito imprevisível, mas a gente está trabalhando para que a gente possa... Porque se o Brasil se desenvolvendo, crescendo o PIB, todo mundo ganha. Inclusive os caminhoneiros, que começam a ter mais demanda por frete, etc. Então a gente quer... E a greve acabou derrubando o PIB no ano passado. Então a gente está trabalhando
o governo como um todo, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Cidadania, Economia, enfim, todos, o Ministério de Minas e Energia e as entidades vinculadas, as agências, tanto nossa como do Ministério da Infraestrutura, associado ao Ministério da Infraestrutura, estão trabalhando e dialogando para que a gente tenha um bom encaminhamento dessa situação. Secretário, para finalizar, queria que o senhor falasse um pouco dos desafios e metas na Secretaria de Óleo e Gás nesse ano e nos próximos do mandato. A gente quase falou de tudo aqui. Eu diria que a gente conseguindo avançar, equacionar a negociação com a Petrobras onerosa, fazer o leilão dos excedentes, que é único, eu fico preocupado, mas o ano que vem não vai ter nada para a gente... Mas a gente já tem áreas novas, a gente está vislumbrando, porque com previsibilidade, com o calendário de leilões, a gente começou a atrair mais investimentos em sísmica. Empresas que por conta própria estão investindo em sísmica, porque tem dados que sabe que vão vender, porque quem vai para um leilão precisa de informações. E aí está se descobrindo está se configurando, que já se imaginava, mas que o pré-sal vai além das 200 milhas. Então, quer dizer, o Brasil de repente vai ter áreas, vai expandir sua fronteira econômica através já de um resultado. Então, assim, e não é só expandir na área e produzir, super produzir, virar um mega exportador, mas assim, principalmente o gás se torne um vetor de desenvolvimento nacional e balanceamento do nosso fornecimento de energia elétrica. E os biocombustíveis entrarem efetivamente o RenovaBio, eu acho que vai ser um grande mercado de crédito, de descarbonização, que é uma coisa no mundo também, a gente está falando da parte de mobilidade, mas para isso também é algo novo no mercado financeiro, atrai interesse. E eu acho que também, o que a gente não falou muito aqui é do refino, que o Brasil é um exportador crescente de óleo cru, está distante dos 800, não está distante da Venezuela, mas enfim. Mas a Venezuela também não tem capacidade de refino para botar aqui botar gasolina, botar combustíveis aqui no Brasil. Hoje não tem. E então, assim, o Brasil está exportando mais de 1 milhão de barris por dia de óleo cru, importando 500 mil aproximadamente de derivados. Então, esse passeio logístico é caro, vamos dizer, tem riscos, até ambientais, e a gente precisa achar um equilíbrio maior, então, de ter mais capacidade de refino no Brasil, e principalmente, talvez, a petroquímica, que é um refino mais avançado de produtos que possam ser produzidos de forma mais sustentável, e a gente ter uma petroquímica, uma indústria gás química efetivamente do século XXI. Um prazer receber o senhor aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço essa grande oportunidade.